Deputado Pereira Coutinho. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte: Turismo e a política de confinamento. Será que a clarividência de uma bola de cristal, contemplada por um destro divino, poderá ajudar a solucionar o conflito entre atrair turistas estrangeiros a Macau e a falta de consideração no tratamento e processamento de regresso a Macau de residentes permanentes, onde muitos deles sofrem o constrangimento de pernoitar no Aeroporto Internacional de Macau até que lhes seja concedido alojamento para a obrigatoriedade do cumprimento dos períodos extensos de quarentena? Quais são os turistas que estarão dispostos a visitar o território nestas condições? A recente lei número 7/2022, que introduz alterações à lei 16/2001, que define o regime jurídico de exploração de jogos fortuna e azar em casino, limita o prazo de concessões para 10 anos, determina um número total de 6 licenças de exploração, com proibição a qualquer título de oneração, transmissão ou cessação total ou parcial para terceiros do direito de exploração e dos direitos e obrigações legais dessas concessões, pondo termo assim, finalmente, a possibilidade de proliferação descontrolada de casinos satélites, tendo os cidadãos a legítima expectativa de serem cumpridas rigorosamente todas as exigências constantes no caderno de encargos e nos contratos de concessão, especialmente no que concerne às contrapartidas e responsabilidades sociais empresariais. No entanto, e pese embora a existência de legislação específica na forma da Lei 2/2004, que facilitou a adoção de medidas restritivas aos direitos e liberdades, e sem indagações quanto à legalidade ou à constitucionalidade, na gestão da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, as candidatas ao concurso das futuras concessões de licenças de jogo depara-se com um aspecto de incerteza em relação ao método e ao conjunto de medidas sanitárias que irão ser adotadas no futuro em relação ao combate a crises sanitárias dentro do contexto atual em que as decisões tão dependentes das sugestões das instituições de consultoria contratadas no interior do continente, que acabam por ser implementadas pelas autoridades locais de forma inadequada, inconveniente, negligente e deficiente. Nesta conjuntura, como poderão as candidatas ao concurso das futuras concessões de jogo apresentar e cumprir com integridade as propostas de acordo com as exigências do caderno de encargos, com as previsões apropriadas sobre a visita anual de turistas estrangeiros, sem que consiga perspectivar, neste momento, o fim da pandemia de Covid-19, o número de confinamentos, suspensões temporárias a que os casinos e a sociedade geral irão estar sujeitos a curto e médio prazo? Muito provavelmente nem a própria Comissão do Concurso Público para a atribuição das concessões para a exploração de jogos fortuna e azar em casinos conseguirá avançar com essas explicações aos concorrentes para que estes possam apresentar as suas propostas de uma forma mais articulada. Neste enquadramento, existe uma forte probabilidade de que sejam efetuados compromissos de difícil concretização com prejuízo para os interesses da ARAEM e dos cidadãos. Ainda recentemente, o nosso Gabinete de Atendimento aos Cidadãos recebeu a reclamação de um residente permanente que denunciou o processo de prolongada espera a que a sua esposa, com 2 filhos menores, tinham sido submetidos após o seu desembarque às 16 horas, 4 da tarde, no Aeroporto Internacional de Macau, depois de uma longa viagem proveniente da Europa, e que só foram alojados no hotel para efeitos de confinamento no dia seguinte, às 7 da manhã. Neste voo, vinham mais 80 passageiros que também tiveram de passar a noite permanecendo sentados nos bancos de plástico com menores a chorar. Ou seja, depois de uma longa e cansativa viagem, foram sujeitos a ter que suportar uma espera de mais de 12 horas com sanitários de uso comum, indecentes e sem a devida e adequada alimentação, principalmente para as crianças, num processo de inqualificável abandono. Decorridos quase 3 anos desde o início da pandemia e gasto mais de 168 mil milhões de patacas, continuamos a assistir continuamente a uma total descoordenação no processamento da chegada de passageiros no Aeroporto Internacional de Macau, pelo que é pertinente questionar como irão as concessionárias do jogo atrair turistas do estrangeiro com esta multiplicidade de medidas sanitárias desarticuladas e desproporcionais, com uma descoordenação inaceitável na sala de visitas por excelência do território. Como é que a indústria do jogo de Macau conseguirá competir com o profissionamento das autoridades da Tailândia, Japão, Vietnã, Camboja e Singapura? O Governo deve avançar de imediato com planos concretos de revitalização económica, tanto na indústria do jogo como em relação às pequenas e médias empresas, com o objetivo de atrair turistas para a indústria de convenções e exposições, procedendo à eliminação de medidas burocráticas e administrativas de retenção de passageiros no Aeroporto Internacional de Macau, substituindo por quarentenas domiciliares com recurso aos códigos de saúde vermelho, amarelo e verde. Muito obrigado.